o meu encontro com a política a partir da luta pela vaga na creche, né? Eu conheci a Manuela Dávila quando era candidata a vereadora aqui na cidade, e a partir dali construímos uma relação política. Mas eu sou uma jovem oriunda da Vila Cruzeiro, que é mãe na adolescência e que a maternidade me fez questionar uma série de estruturas e toda a falta dela, né? Nós somos os nossos estudos há muito tempo, mas para conseguir virar a chave dessa sociedade, eu acho que é preciso fortalecer a luta antirracista. Ancestralidade, identidade, cultura, Minas Negras Gerais. Ela nasceu Bruna Liege da Silva Rodrigues, é gaúcha e vereadora da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eleita em 2020, com 5.366 votos, Bruna constrói seu mandato, tendo como base a luta antirracista, pelos direitos das mulheres, juventude e pelo movimento popular comunitário. É a primeira presidenta negra da Comissão de Economia e Finanças, Orçamento e do Mercosul, líder do PCdoB, da Câmara e integrante da bancada negra e do bloco de oposição, e presidenta do Comitê Municipal do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, em Porto Alegre, partido que é filiada desde 2004. Ela também foi vítima de ataques racistas em plena Câmara, no Rio Grande do Sul, numa cena horrenda que a gente vai comentar daqui a pouco. No Minas Negras Gerais de hoje, a vereadora de Porto Alegre, gauchíssima, Bruna Rodrigues. Ocolofé, Bruna. Prazer estar aqui com vocês. Axé para todos nós. Axé. Acho que é algo que parte da nossa luta pela coletividade é o fortalecimento dos nossos, né? E eu acho que estar aqui com vocês hoje é a gente coletivizar as nossas experiências, dialogar sobre temas que são fundamentais à nossa existência, na manutenção da nossa existência, e, acima de tudo, ocupar o que é nosso por direito, que é também a política. Com certeza, com certeza. Você já conhece Minas? Conheço pouco, já fui para Minas, mas fui mais na rota central ali. É um dos lugares que eu tenho, que eu quero muito conhecer, que eu acho que fala muito sobre a gente, sobre a nossa brasilidade, né? Sim, sim. E eu acho que tem muito da cultura do povo brasileiro. Quando vier para cá, nos comunique. Pode deixar. E traz o chimarrão e a gente prepara o pão de queijo. Mas olha, tu sabe que quando eu fui a Minas, eu fui num congresso. Sim, boa parte do roteiro brasileiro que eu fiz a congresso, né? E viajando a trabalho, falando da nossa juventude. Eu sou militante do PCdoB desde os meus 16 anos. Né? Me filiei quando era uma jovem mãe na periferia da cidade, aqui de Porto Alegre. Tenho uma filha que agora está com 17 anos, quase completando 18, mas o meu encontro com a política é a partir da luta pela vaga na creche, né? Eu conheci a Manuela Dávila quando era candidata a vereadora aqui na cidade. Sim. E a partir dali construímos uma relação política. Então, a questão da juventude e da relação com a política acabou fazendo eu viajar um pouco o Brasil. Foi aí que eu conheci Minas e a cachaçinha e o pão de queijo, né? Coisa boa. Maravilha. Quando eu vier, vou fazer um pão de queijo para você aqui. Opa! Eu vou começar com a seguinte pergunta para você. Olha só. Você é nascida e criada na Vila Cruzeiro, né, aí em Porto Alegre. Você é filha de empregada doméstica, né, e de um gari. E você se tornou mãe aos 16 anos, como você acabou de falar. No presente momento, você é vereadora da cidade de Porto Alegre, sua cidade natal. Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória, sobre os desafios encontrados ao longo do caminho, numa terra onde o racismo parece ser mais ferrenho ainda.
Assim, Rogério, eu, como parte, ou como a maioria das mulheres negras que nascem e se criam nas periferias da cidade, tive uma infância numa situação de vulnerabilidade muito grande, né? Inclusive quase extrema, porque por muitas vezes a fome, a violência fez parte, né, do cotidiano da minha vida até a minha adolescência, né? Então foi uma construção de uma identidade difícil, né? De uma identidade negra que é descoberta ao longo de uma trajetória militante, porque até isso nos tiram, né? O direito de ter uma identidade plena e de conseguir se olhar enquanto mulher negra. Essa também foi uma construção, né, política que teve, para mim, um impacto positivo muito grande. Mas eu sou uma jovem oriunda da Vila Cruzeiro, que é mãe na adolescência e que a maternidade me fez questionar uma série de estruturas e toda a falta dela, né? Eu sou mãe na adolescência, eu tinha abandonado a escola, eu também era trabalhadora doméstica, porque de nós é exigido o trabalho, né? Não a condição do estudo, mas também era trabalhadora doméstica e não tinha a vaga na creche garantida, então não conseguia voltar a estudar porque não tinha onde deixar minha filha, por muitas vezes não conseguia trabalhar porque não tinha onde deixar minha filha, e conheci a política, então, a partir desse encontro, e a Manuela disse, olha, eu acho que tu é uma guria que tem a cara da política, a política não entendeu isso, agora como é que a gente questiona? Questiona junto. Vamos se organizar e vamos lutar junto, organizar a mulherada, questionar o prefeito por que não tem a creche, vamos brigar para que a juventude tenha acesso à escola, para que a creche, para que vocês possam voltar a estudar. Então, esse encontro, para mim, foi muito potente, foi importante, né? Porque a política no nosso meio não faz parte do nosso cotidiano, a não ser essa política que banalizam, né? Esse discurso de que desconstrói a importância da política é o que chega até a gente. A importância da política que muda a vida, essa nós não aprendemos na escola, essa não é parte do nosso debate cotidiano, né? Infelizmente. Então, comecei a ter contato aí com a vida política, começamos a organizar um grupo de mulheres jovens, né? Jovens mães na sua maioria. Mas, em seguida, eu sempre falo, Rogério, todas as lutas que eu travei foram de encontro com a minha vivência. Eu me organizei para ter a vaga na creche, porque eu precisava trabalhar. Em seguida, tentaram fechar o posto de saúde que era próximo da minha casa, e aí minha filha tinha asma, e era ali que eu levava minha filha, e eu falava para a mulherada, se fechar o postão, nós não vamos ter onde levar os nossos filhos. Então, nós se organizamos para defender o posto de saúde, é um posto de muita referência aqui na cidade, então nós nos organizamos em torno dele. Em seguida, fecharam a minha escola de educação, de ensino fundamental. E aí, mais um movimento de defesa da escola, e nós nos questionávamos sempre o que nós precisávamos, quais eram os elementos que nós precisávamos para barrar esse retrocesso. Já tinha consciência de que esse era um movimento de retirada de direitos, mas não tinha a ciência exata de como combater, né? Então, já militante, já me organizando em partido, mas ainda sem a consciência de que precisava ocupar, de fato, a política para poder, por dentro dela, questionar, né, no espaço parlamentar, nesse espaço de poder, questionar essa destruição do que era esses acessos, né, o acesso à escola, o acesso à saúde, e, inclusive, depois eu venho a sofrer uma remoção, né, uma obra da Copa que passava atropelava a minha casa, e eu recebi uma carta que veio por debaixo da porta dizendo que eu tinha 40 dias para sair. Imagina, né, para uma jovem como eu, que tem 16, já tinha 20 anos na época, que consegue
ter uma casinha lá e que é motivo de orgulho, né? Motivo de conseguir pensar na vida, projetar, enfim. E aí, quando eu recebi essa carta, mais uma vez, organizando a mulherada, é óbvio, né? Eu acho que tu é conhecedor que majoritariamente os nossos lares são chefiados por mulheres, né? As nossas mulheres, as nossas mães. E ali nós nos questionamos, né? Um grupo que eu faço parte, de militantes da comunidade, mas também militantes do movimento social organizado, dos quais eu faço parte, nós nos questionávamos se não era a hora de ter uma representação, se não era a hora da gente se organizar e de, para além da militância política partidária e organizada nos movimentos sociais, se não estava na hora de questionar o parlamento, que era quem podia ajudar no processo de enfrentamento a essa destruição, né? Fecharam a nossa escola, veio uma obra que não tratou da vida dos moradores, tratou de um asfalto que passou, né, na rua, e nós tínhamos um processo de organização, nós éramos organizados, mas quando se tratava de ter representação, nós tínhamos dificuldade. Então, nesse contexto, se dá a minha organização, né, meu processo de chegada ao parlamento, um processo que fala das minhas vivências e das vivências das mulheres como eu, né? Eu me apresento, inclusive, enquanto uma mulher negra, periférica, oriunda desse processo de negação de direitos, mas que, ao contrário do que esse processo fala, eu sou uma política pública que dá certo, né? Dá certo porque eu sou a primeira mulher da minha família a entrar na universidade, né? Sou uma mãe que consegue, de certa forma, criar a sua filha com um processo de dignidade, né? Uma dignidade que, inclusive, faltou na minha formação, e que consegue, de certa forma, aquele dito popular de vencer na vida, né? Mas vencer com auxílio das políticas públicas. Eu falo para a galera, né, esse discurso da meritocracia sem uma política que dê conta de combater toda a desigualdade histórica que nós sofremos, é uma batalha desleal, né? Eu, quando entrei na universidade, de certa forma, eu olhava para as minhas colegas e eu não entendia a diferença, né? A minha diferença para elas. Eu sempre trabalhei, e estudar sempre foi uma das coisas que eu gostava de fazer, gosto até hoje, né? Com muita dificuldade, mas sempre trabalhei, e essa sempre foi a minha prioridade. Eu sempre fui mãe, né? Sou mãe desde os 16 anos, eu tenho 34 hoje. Eu sou mãe há muito tempo, quase metade da minha vida. Muito jovem, muito lúcida, com muita luz. Interessante você falar da atuação da mulher, né? A mulher sempre à frente, né? Nas atitudes, né? Ontem eu conversava, coincidentemente, com uma ativista paulistana chamada Jéssica Moreira. Não sei se você já conhece, do movimento conhece, né? O movimento Nós, Mulheres da Periferia. Ela falava justamente isso, da atuação do grupo de mulheres, né? Mulheres sempre na dianteira, sempre tomando as atitudes, sempre se preocupando com a família. Muito interessante isso. Agora, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Você ficou famosa nacionalmente, né, por ter sido vítima de racismo na Câmara de Vereadores de Porto Alegre em outubro de 2021, numa cena horrenda, completamente horrenda, onde uma mulher branca, de olhar raivoso, usou das seguintes palavras: "Tu é minha empregada". Eu sou o povo, eu tô aqui, eu sou o povo e não posso aqui, eu sou o povo. Tu é minha empregada, tu é minha empregada, racista, eu pago vacina,
Foi hora de vacinar! Com mulher preta na tua base! E preto em toda a tua casa! Não foi isso! Frase essa, por sua vez, infeliz e que denota claramente os tentáculos de um racismo estrutural e nefasto. A mídia, por sua vez, quase nada falou sobre a agressora e, ao que parece, colocaram panos quentes para abafar a situação. Eu vou te perguntar o seguinte: quais foram os motivos reais que culminaram nesse incidente? E se você abriu algum boletim de ocorrência, houve alguma investigação, algum tipo de punição à agressora? Rogério, primeiro eu acho importante a gente falar desse processo, porque fala da nossa história, né? Então, historicamente, as mulheres negras, elas são postas em um determinado lugar, né? Eu cresci ouvindo que esse lugar era para mim e determinados lugares não eram para mim. Inclusive, fui questionada muitas vezes de qual lugar eu achava que eu deveria estar, porque, de certa forma, quando uma mulher que é mãe, que trabalha, estuda para entrar na universidade, né? Eu fiz 5 vestibulares. E passei no quinto, né? No último. Mas por diversas vezes me questionavam o que eu estava fazendo. Por que eu queria chegar? Porque a minha prioridade deveria ser trabalhar. E trabalhar onde? Na higienização, na limpeza, no trabalho doméstico. E quando eu peguei minha filha nos braços, e eu sempre falo isso, né? Minha maternidade para mim foi minha maior revolução. Quando eu peguei a minha filha nos braços, eu disse: será que é só esse o lugar que nós temos? Será que não tem como chegar a outros lugares? E eu comecei a me questionar. E o meio político te proporciona uma visão mais ampla, né? Eu viajei bastante, eu conheci bastante gente, eu vi mulheres negras que eu queria ser igual, que eu queria ser parecida. Isso me despertou bastante, né? Então, quando eu chego na Câmara de Vereadores, eu já chego com uma bagagem, porque são 16 anos de militância, né? Então, quando eu cheguei na Câmara de Vereadores, eu já trabalhei na Câmara de Vereadores, eu fui 14 anos assessora da deputada Manuela, eu fui 2 anos, trabalhei na Câmara de Vereadores, aqui e eu sempre nos vi em determinados lugares, eu sempre nos vi na manutenção, eu sempre nos vi na limpeza, mas quando chegava de sentar naquelas cadeiras e falar, usar o púlpito para falar das nossas histórias, nós não tínhamos representação, era sempre alguém falando por nós. Porque nós temos uma certa solidariedade, né, de um bloco de esquerda, de pessoas, de militantes entendedores da importância de fortalecer a negritude, mas falando por nós, né? Não nós com propriedade, entendendo do que se fala. E eu me lembro que na primeira sessão eu fui barrada 3 vezes de entrar no plenário, 3 vezes de acessar o meu trabalho. Por quê? Nós somos 11 mulheres eleitas em Porto Alegre, a capital que mais elegeu mulheres. Infelizmente, não todas de esquerda, né? Não todas conscientes do papel das mulheres na sociedade. Mas nós elegemos 11 mulheres. Por que eu fui barrada? Não, somos 4 mulheres negras. Todas do bloco de oposição. Todas do campo da esquerda, né? Mas por que eu fui barrada 4 vezes de entrar no plenário, 3 vezes de entrar no plenário, na mesma sessão? É porque não se concebe que uma mulher como eu possa acessar determinados espaços. Nós estávamos com uma restrição por conta da pandemia, então só acessavam vereadores e vereadoras. Porque não se concebe que uma mulher como eu possa ocupar esses espaços de poder. Se concebe que uma mulher como eu ande de balde na mão, com um balde na mão, uma vassoura na outra, para estruturar, limpar esses espaços. Mas entrar para ocupar o seu espaço, esse espaço de poder, não se concebe. Então, fui barrada 3 vezes. A hostilidade desse espaço nós sentimos desde a nossa chegada.
Foi muito difícil, inclusive, de criar uma estrutura para enfrentar, né? Então, tem esse episódio que eu denunciei na sessão, né? Eu denunciei, inclusive, gerou uma mudança na forma, eles colocaram fotos dos vereadores na entrada para que a segurança não barrasse as vereadoras negras. Né? Então, e esse episódio, ele acontece num cenário de discussão na Câmara de Vereadores sobre a questão da vacinação. Nós discutíamos o passaporte vacinal, e os anti-vacina ocuparam a Câmara de Vereadores, entraram com cartazes, mas cartazes com suástica. Então, o problema é muito maior do que se imaginava. O problema, aquele foi um episódio, só que quando eu cheguei, eu chego sempre cedo no plenário para me organizar, para ver a ordem do dia, eu era líder da nossa bancada, então tinha responsabilidade com a orientação, nós somos 2 mulheres, tinha responsabilidade com a orientação do nosso voto, eu sempre chego mais cedo, né, porque gosto de me organizar. Quando eu cheguei, ela me chama, essa mesma mulher disse, lá vem os lixos. Eu disse, olha, lixo, tinha tido um episódio no final de semana, porque a empresa da coleta de lixo da cidade paralisou, porque os trabalhadores não estavam recebendo salário. Eu falei para ela, lixo é o que o teu prefeito deixou na cidade durante o final de semana. E entrei, eu sabia que podia ser uma sessão mais ou menos, né, por conta da presença deles. Eles estavam em massa, dentro de um período restritivo, se fossem trabalhadores não teriam entrado daquela forma, mas eles entraram em massa e, portanto, eu fui direto para a minha bancada e observando. Essa mulher que me chamou de lixo lá na entrada, ela faz parte desse grande grupo que apresenta a suástica, e como eles foram retirados do plenário na apresentação, quando eles começaram a abrir os cartazes, quando eles foram retirados, eu estava na lateral, a minha bancada é a última, assim, porém bem próximo do corredor de saída, ela olha para mim, lixo, e eu disse, novamente, lixo é o que o teu prefeito deixou na cidade no final de semana, e ela começou a se alterar, e eu disse, olha, vocês precisam se retirar, era só o que eu falava, vocês têm que se retirar, vocês se não respeitar esse espaço, que é um espaço democrático mesmo, com todas as críticas que nós temos a ele, porque é um espaço democrático para determinada parcela da população. Para nós, ainda é um espaço bem hostil, né? E de uma democracia relativizada. Né? Agora, precisa respeitar. Se essa é a dita casa do povo, vocês não representaram ele aqui. Né? E ela começa a se alterar, mas é uma raiva e um ódio que um alerta... Completamente perceptível no olhar dela, parece que, sabe, jorrava sangue, uma coisa assim... Ela desfigura, e ela começa a avançar, só que eu tô do lado de dentro da galeria, e ela começa a avançar, e ela começa a falar coisas, ela faz, inclusive, um sinal, assim, de encostar na pele, sabe? Então, assim, quando ela diz que eu sou empregada dela, ela sabe o que ela está me dizendo e eu entendi, né? O lugar da subalternidade que eles nos colocam e esse é o lugar que nós lutamos para romper, né? Então, quando ela me chama de empregada, ela sabe o que ela está dizendo. E aquela violência, a violência com que ela diz, é algo que assusta, porque eu disse, inclusive, dentro da Câmara de Vereadores depois, se aquela mulher portasse uma arma, eu não tenho dúvida que ela tirava. Teria feito uma besteira. Isso é assustador, porque esse é o clima e o tom deles que não concebem a nossa chegada, né? Uma chegada coletiva, que fala de 5 jovens negros, são 4 mulheres e um homem, que chegam falando das suas histórias, das suas negritudes, das suas regiões, né? Nós somos todos muito diferentes, né? Mas nos confundem o nome, trocam umas pelas outras, descredibilizam as nossas histórias, mas nós somos pessoas que vieram representar não só as suas comunidades, mas os seus coletivos, as suas juventudes, enfim. Você chegou a movimentar
fazer algum boletim de ocorrência quanto a isso? Essa pessoa foi abordada pelas autoridades? Como é que ficou isso? O Jair sabe que eu brinco bastante quando eu vou à delegacia, porque inclusive já virei amiga da delegada, né? Oh, legal, hein? Nós vamos com frequência. Ela é ativista também? Ela é da Delegacia de Intolerância, né? Então, portanto, como o ano passado foi um ano muito violento, nós, com frequência, fomos à delegacia. Eu brinco que eu falei para minha mãe, eu prometi para minha mãe que não ia viver na delegacia, mas mesmo seguindo aí uma rota parlamentar, não rolou, a gente vive lá. Tá certo. Nós registramos ocorrência, tem um acompanhamento da Delegacia de Intolerância, nós temos aqui na cidade uma delegacia especializada, então ela trata dos crimes de racismo, homofobia e tipificação de preconceitos, enfim, mas essa delegacia ela é especializada, né? Então nós acabamos por, com frequência, porque as ameaças elas se avolumam, né? Elas crescem na escalada do tempo, do início da nossa chegada até o primeiro ano de mandato, e eu espero que ela seja autuada, né? A delegacia diz que está num processo, enfim, mas é tudo, nós sabemos que, infelizmente, né, esse processo, a lei, e eu sei o lugar em que eu me encontro, eu sou de um dos estados mais racistas do Brasil, de uma capital que lidera as capitais no sentido dos crimes de racismo, né? Aqui, infelizmente, a nossa chegada tem um marco, nós nem tínhamos assumido ainda, e nós já estávamos no ato do Carrefour, onde mataram um homem negro, né? Na véspera do Dia da Consciência Negra, o Brasil viu cenas que lembraram o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. João Alberto Silveira de Freitas, de 40 anos, foi espancado até a morte por seguranças de uma loja do Carrefour de Porto Alegre. A morte brutal foi registrada por câmeras de celulares de quem presenciou o crime. Durante essa reportagem, em alguns momentos, você vai ver o vídeo pausado, porque a violência é grande. A vítima é João Alberto Silveira Freitas. Segundo testemunhas ouvidas pela polícia, ele teria discutido com uma fiscal de caixa que se sentiu ameaçada e chamou seguranças. Eles o levaram para o estacionamento onde a agressão começou. Então, foi violento desde o princípio e, por óbvio, a nossa chegada estremeceu muito essa elite branca da cidade, que se revoltou de diversas formas, né, porque muitos deles não foram eleitos. Aliás, nós chegamos, eles estavam acostumados com alguns de nós na suplência, né, sempre, não mais que um, e essa chegada coletiva acaba estremecendo, de certa forma, a cidade, né? Então, nós registramos, a gente tem criado esse hábito para que não vire, nós não naturalize a violência, né? Eu não quero ter um ambiente violento, não quero viver num ambiente violento. Aliás, eu quero poder falar de outras coisas para além da violência, né? Esse é um dos nossos questionamentos também. A gente passou o último ano se defendendo a gente mais se defendeu do racismo e desse racismo institucionalizado do que conseguiu apresentar as nossas pautas e os nossos projetos, né? Então, infelizmente, essa é uma realidade de uma capital que o parlamento, o executivo, finge não ver, né? E isso você atribui aos tentáculos de um racismo estrutural que existe principalmente na capital gaúcha, assim como em outras partes do país. Mas aí parece que está um pouco mais exacerbado. E eu ia te perguntar justamente agora um pouco sobre Porto Alegre, né? Que aos olhos de quem ainda não conhece, parece ser uma cidade de predominância branca e que ainda negligencia os movimentos culturais da comunidade negra. Você confirma isso? E quais têm sido seus trabalhos como vereadora para mudar esse quadro? Rogério, eu sempre falo, né, que eu
o meu encontro com a minha negritude, ele se dá também num processo de amadurecimento militante, né? Porque eu sou de uma geração que as nossas histórias não foram contadas, em que se olhar no espelho ainda era um processo bem difícil, né? Mas eu me encontro militante, eu sou da UNegro, militante da UNegro, da União de Negros e Negras pela Igualdade Racial, uma entidade que é representativa no Brasil inteiro, enfim, e que a partir aí dos meus 20 anos eu começo a ter formação antirracista, a ter uma formação da nossa história, da nossa cultura, e isso me fortalece muito. Inclusive a entender em que lugar eu me encontro e a me situar dentro aqui do Estado, né, e também da nossa cidade. Acho que é importante ressaltar que até a nossa identidade é um processo difícil, né, porque as mulheres negras são tidas como fora do padrão, né, desse padrão, inclusive, de beleza, de conseguir se entender mulheres potentes, belas, enfim. Mas eu acho que aqui nós temos uma particularidade desse entendimento da supremacia branca, né? de uma população que entende que nós fomos ao longo, inclusive tem a questão dos lanceiros negros, nós temos aqui, inclusive, a questão do hino, né? Que foi uma das grandes polêmicas, né? Nós, no primeiro dia de sessão, nós não levantamos para cantar o hino, porque nós entendemos que esse povo que não tem virtude, que acaba por ser escravo, de uma história que foi contada de forma distorcida, acaba nos atingindo. Né? A história que é contada pelo colonizador é contada a partir dos olhos deles. Né? E nós entendemos que o hino é racista e que, portanto, precisa ser alterado, portanto, nós não levantamos. Isso gerou uma série de questionamentos na cidade. Inclusive, fala muito sobre esse lugar, né? Sobre o lugar do Pampa, que fala das mulheres e dos homens brancos, mas que não fala que mais de 25% da população gaúcha é negra, e que se avoluma nas periferias das cidades, e que é responsável pela garantia e pela manutenção dos trabalhos da base, né, dos trabalhos da higienização, inclusive dos espaços públicos. Majoritariamente os trabalhadores dos espaços públicos são negros, né, das manutenções dos espaços públicos são negros, e é uma parcela da população que é invisibilizada de forma intencional, como se nós fôssemos aquela parte, né, que não se quer mostrar. Né? Mas nós temos aqui também uma cultura linda do samba. Olha. Uma cultura linda do samba, de muitas rodas tradicionais. Lupicínio Rodrigues era gaúcho, não é? Lupicínio Rodrigues, nós temos aqui o Teatro Municipal, carrega o nome do Lupicínio Rodrigues, e nós temos uma cultura negra pulsante, muito ativa, muito ativa. Nós precisamos falar que nós estamos aqui, que a nossa cultura e a nossa raiz, nesse lugar, ela é tão efervescente quanto a história que contam, né? Tem uma série de estudos agora que apontam o trajeto das famílias negras, inclusive o trajeto das famílias reais negras, que perpassa o Rio Grande do Sul, né? Então é uma forma de valorizar a nossa história, se reencontrar com ela também, né? E ter orgulho de dizer que é daqui. Né, ter orgulho de dizer que é daqui. As pessoas se assustam quando conseguem, quando compreendem que no Sul também tem negro, porque o que aparece na TV é o que aparece no Big Brother. É aquelas mulheres loiras, né, que acabam, inclusive, sendo uma representação muito fajuta do que é o Rio Grande do Sul. Eu, particularmente, detesto esse tipo de programa, não me acrescenta nada de bom.
Mas tu sabe que me assusta bastante, Rogério, porque infelizmente o nosso povo consome muito. Muito. E eu tenho utilizado dessas ferramentas também para tentar questionar essa estrutura, sabe? Eu tenho muita resistência também. E aí um dia, simplesmente, eu ligo a TV e eu vejo uma mulher negra sendo escrachada em rede nacional e que, se nós deixarmos naturalizar esse processo em rede nacional, todo mundo vendo, uma mulher negra daqui a pouco vai estar sendo espancada na esquina e vai ser mais um processo natural, como já acontece cotidianamente com os homens negros, né? Então, eu acho que a gente também, dentro dessa rota de construção da nossa consciência, eu acho que nós precisamos tentar dialogar mais com o nosso povo, sabe? Questionando mesmo, sacudindo mesmo, tentando levantar uma consciência que desconstruíram ao longo de toda a nossa história, né? Então, eu tenho tentado, assim, fazer essa reflexão. É difícil para nós, né? É difícil para nós, mas é algo que eu acho que precisa ser parte do nosso cotidiano. Ontem, inclusive, na Câmara, nós temos sessão segunda e quarta, né? E eu tenho mais um dos episódios de violência dentro da Câmara de Vereadores, foi um vereador, um bolsonarista, que disse que eu tinha tesão por ele, dentro do plenário. Algo que... Sem palavras. Assim, mas fruto de episódios, né? Por quê? Porque os nossos corpos são corpos que, para eles, são de livre acesso. Né? Ele perdeu mais uma oportunidade de ficar calado. Porque vai enfrentar agora um processo judicial, né? Vai enfrentar um processo sobre violência política de gênero. E nós precisamos falar sobre violência política de gênero. Sempre. Porque ela atinge, acima de tudo, e com muita violência, as mulheres negras, que têm ocupado o parlamento. Né? A nossa chegada, eu conheci a Marielle, eu tinha 22 anos. Ah, você conheceu a Marielle? Conheci a Marielle num congresso da UNE, em Belo Horizonte. E tinha um congresso da UNE acontecendo lá, e eu fui, e a Marielle fazia parte de uma mesa e ela falava do feminismo negro e cotidiano, né, que tratava das mulheres negras que lutam para não perder os filhos, que lutam para ter a garantia de um direito tão básico que é a vaga na creche, porque a garantia da vaga na creche não é só um direito para as crianças, é um direito da mulher, não existe liberdade para a mulher que não tem vaga na creche. Né? Então, ela falava dessa construção. Se a gente não avança no diálogo, a gente não avança com quem dialogar para o sentido dos aliados. E isso hoje me coloca uma responsabilidade do tamanho desses 46.502 votos, né? 46 mil votos, mas ao mesmo tempo sendo vereadora da cidade com uma responsabilidade que não é só para o grupo, né? É para o conjunto da cidade, mas que necessariamente se efetiva, ou melhor, tem que se efetivar com vaga nas creches, que eu falei muito, porque isso dá conta que as famílias tenham mais possibilidade de trabalho, né? Quem hoje trabalha 6 horas por dia, no máximo você vai fazer 2 trabalhos de 6, se duvidar. O lugar do transporte público, né? A gente brincava, falava, nós não somos Cinderela, né? Porque o metrô acaba um determinado horário, os ônibus também reduzem. Imagina quem fecha a caixa no shopping, né? E é distante. Para dar uma profissão. O debate das vulnerabilidades estão no lugar da econômica, está no lugar da violência, está no lugar da circulação da cidade, né? A gente quer começar já um mandato com o Conselho de Mulheres, com um lugar que mobilize, que movimente, que as mulheres se sintam parte desse conjunto. Eu acho que a gente precisa falar dessa construção e da afirmação das mulheres, acima de tudo das mulheres negras no parlamento. Nós somos os corpos mais vulnerabilizados. Quando o homem, que já tinha puxado a minha trança, que já tinha me pegado pelo braço, que já tinha me cheirado o pescoço, quando esse homem avança e diz que eu tenho tesão por ele dentro de um processo acalorado, de uma discussão onde ele não me deixa falar, e os colegas dele, inclusive, intercedem, é porque ele acha que ele pode tudo sobre um corpo negro, né? Então, nós precisamos falar, porque essa segurança, o que nos protege, o que nos defende, é só nós mesmos, né?
Então, temos a Lei Maria da Penha, por exemplo, em defesa da mulher, né? E creio que você tem também que acionar as autoridades para que isso não aconteça mais. Mas por que acontece mais com as mulheres negras? Porque essa concepção de que nós somos corpos acessíveis é essa discussão que permite que se passe nesses canais, essa vulnerabilização, é o que impede que nós consiga chegar nesses espaços de poder, né? É o que impede que, inclusive, a gente fale da vaga na creche como algo essencial. Eu não teria construído essa militância, esse acesso à educação, e não teria avançado na discussão, inclusive de ocupação do parlamento, se um direito tão básico a mim não fosse garantido. Né? Então, acho que a gente precisa, porque para nós não são fatos isolados, é uma construção conjunta, né? Uma construção conjunta. E nós precisamos pensar nessa perspectiva, quais são os desafios. A proteção dos mandatos negros, ela precisa perpassar por esse marco que tem sido esse levante negro do último período, né, que conta aí com toda a luta da nossa ancestralidade, que conta com a morte, inclusive, da Marielle, que é um marco para todos nós, um marco de alerta, né, mas um marco de ofensiva também, porque eu tenho certeza que eles mataram a Marielle e não imaginavam que nós todas nos levantaríamos e entrar na batalha de forma mais firme, né? E assim como aconteceu com Moise Kambangabe recentemente, congolês, e assim como aconteceu com aquele outro irmão negro que foi morto por ter sido confundido com bandido. O Brasil é assim. Mas a gente vai mudar. Nosso povo sempre esteve de pé e sempre se uniu. Eu tenho certeza que a gente está se reforçando muito mais. Interessante você falar sobre isso. Atualmente, né, os movimentos pelos direitos dos negros no Brasil vêm se intensificando, né, aos pouquinhos. Em sua opinião, qual que é a importância em haver negros na política brasileira em todas as esferas governamentais? Eu acho que nós precisamos, inclusive, falar também, Rogério, de que negro nós queremos ocupando esses espaços. Acho que tem elementos que nós precisamos analisar. Nós acumulamos ao longo do tempo de que o racismo não é um problema de negro. Não somos nós os causadores do racismo, nós somos as vítimas desse processo. Portanto, o fortalecimento da luta antirracista, eu acho que ela é um elemento que nós ainda precisamos explorar, mas também chega, né? Nós temos, de certa forma, conseguindo responsabilizar a sociedade pelas causas e pelos problemas que o racismo causam, né? Então, por exemplo, as mortes dos homens negros, elas nunca tiveram tanta discussão, né? Nunca foi, quem sabe se tivessem matado o Moise há uns 10 anos atrás, não teria essa repercussão. Mas tem um levante antirracista, que não é de responsabilidade só dos negros e das negras, mas é protagonizado por nós. Né? Eu tenho, ao longo da minha militância, tentado responsabilizar a sociedade. Eu acho que o racismo é um problema social, é um problema brasileiro, não é um problema dos negros brasileiros. Né? Então, os não negros têm uma responsabilidade ainda maior. Essa discussão aqui na cidade fez com que nós chegássemos de galera da Câmara de Vereadores. Né? Esse homem branco, essa mulher branca que tem consciência que o racismo é um problema social, esse precisa estar na nossa frente, sabe? Aquele escudo americano que os não negros fazem nos Estados Unidos, esse é um sentimento social que os negros conseguiram desenvolver lá, e que nós precisamos amadurecer e desenvolver aqui. Nós somos os nossos escudos há muito tempo, mas
para conseguir virar a chave dessa sociedade, eu acho que é preciso fortalecer a luta antirracista, que nos coloque no centro, nos ajude a chegar nos espaços e que também se responsabilize pela nossa manutenção, pela nossa existência, né? Então, acho que esses elementos são elementos mais modernos, né? São mais jovens, inclusive, eu acho que são determinantes para que a gente possa avançar em larga escala ao longo do tempo. E falando em luta, a gente vai ter eleições aí em 2024, né, para prefeitos, vereadores. Podemos contar com Bruno Rodrigues como candidato a prefeita de Porto Alegre? Prefeita é só em 24, né? Ainda a gente tem um tempinho, mas eu quero ser a primeira mulher negra a se eleger deputada estadual. Eu acho que a Assembleia Legislativa desse estado merece ter uma mulher negra de luta. Eu acho que isso fala sobre esses processos que nós estamos tentando construir, né? Inclusive fala de um processo coletivo, né? Nossa chegada nunca é individual. Nós nunca falamos sobre os indivíduos. A gente luta para representar a coletividade, né? E aqui, aqui no estado, esse é um marco, né? Nós nunca tivemos uma mulher negra eleita. Eu acho que quero atingir essa marca aí de conseguir chegar nesse espaço para falar das nossas histórias, para falar ainda das nossas dificuldades e também conseguir fazer com que a gente consiga ir quebrando esses marcos, né? Quero que as mulheres e os homens negros consigam ocupar os espaços de poder para que a gente consiga romper com essa barreira estrutural que é o racismo, né? Que impede com que a gente se desenvolva com plenitude, que impede que a gente ainda fale de um desenvolvimento que para nós ainda não chegou. Nós ainda estamos falando de existência, nós ainda estamos falando de sobrevivência, nós ainda estamos lutando para conseguir dar conta do básico, sabe? Que a gente ainda fala de saúde, a gente ainda fala de educação, a gente ainda fala do nosso direito de ter uma moradia digna. Eu ainda quero poder falar da nossa juventude ocupando a ciência, da nossa juventude ocupando os judiciários, para que a gente possa falar de uma outra perspectiva, né? Ainda quero poder falar, eu quero poder, inclusive, deixar de falar da nossa juventude que ocupa os presídios, né? Porque não é esse o nosso lugar. Então, eu sou uma guria de muita fé, viu? Boto muita fé na luta. Também tenho muita fé. E uma palavra que eu sempre uso aqui com meus entrevistados é aquilombamento, sabe? Somos um grande quilombo, então não importa qual parte do país, de qual parte do país sejamos, né? Temos que nos aquilombar, somos como um poste de luz, né? Cada um iluminando a sua área e todo mundo se unindo, não é mesmo? E com essa fé, com essa luz, que a gente vai encerrando aqui nossa entrevista, minha querida. Muitíssimo obrigado por você ter se disponibilizado a falar conosco. Minas Negras Gerais te agradece de coração. Espero poder contar contigo mais vezes, né, em entrevistas ou em seminários que a gente promove aqui. Só chamar. Opa! E aí gostaria que você deixasse uma mensagem a todos os pretos e pretas Brasil afora. Diga lá. Primeiro eu quero agradecer, viu? Agradecer o convite, porque eu acho que sempre que a gente se encontra, a gente consegue falar mais da gente, da nossa história, da nossa construção. Provavelmente muitas meninas, muitas mulheres como eu vão acessar aqui os Minas Negras Gerais e vão se identificar, né? E vão se identificar inclusive com a política, que é ainda distante, né? Mesmo nós termos conseguido ocupar, de certa forma, um lugar ainda pequeno, a política ainda é distante. Então, acho que esses espaços fazem com que as nossas vozes ecoem, né? Vão mais longe, e a gente se encontra mesmo em pontos diferentes do Brasil. Então, quero agradecer, dizer que parte do nosso compromisso dessa chegada coletiva é o fortalecimento dos canais de comunicação, acima de tudo, dos canais negros de comunicação,
Então, estar aqui com vocês é um compromisso que eu assumi desde que fui eleita, mas já tinha essa percepção, já tinha esse compromisso antes, mas ele aumenta quando nós chegamos nesses espaços. Eu acho que nós temos um desafio coletivo, né? Nós precisamos enfrentar essa eleição como um enfrentamento de guerra, né? Bolsonaro é o governante que escolheu nos matar de fome, de vírus e sem chance de conseguir acumular para sobreviver. Então, o Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, é um inimigo racial, né? É um inimigo. A Fundação Palmares tem falado por si só, não basta ser negro, é preciso entender o contexto social em que a gente se encontra e é preciso ser de luta, né? Assim como não basta ser qualquer mulher, precisa ter histórico de luta, precisa se identificar com as nossas pautas raciais. O axé tem sofrido grandes ataques, né? Se nós não defender a nossa religião, a gente sabe o que vem se entrincheirando contra a gente e se acumulando nesse campo. Então, quero dizer que eu sou também um instrumento dessa luta, dessa resistência, que tem muita respeitabilidade e muito orgulho de olhar para trás e ter aqui muitas mulheres e homens que fizeram parte da luta da resistência negra, né? Então, sou fruto desse movimento, não sou um fruto, nada isolado, né? Foram os nossos que construíram esse momento. Então, eu acho que é preciso fazer referência aos que vieram antes, que inclusive construíram esse processo eleitoral e não se elegeram, mas construíram um campo e um ideário que proporcionou com que nós tivéssemos aqui a capital do Rio Grande do Sul, que mais elege vereadores e vereadoras negras. Então, e deixar no meu abraço, né? Dizer que estou à disposição, chama aí, a gente organiza na agenda e a gente bate um papo, desde os seminários até as trocas de ideia, quem sabe uma ida futura a Minas e conhecer também esses canais, é algo que eu acho que a gente deixou de fazer. Eu acho que se a gente tiver um governo popular, ele precisa entender a potência dos meios alternativos de comunicação. Se nós tivéssemos esses meios fortalecidos, quem sabe o nosso enfrentamento às fake news seria mais potente, né? Então, eu acho que vocês cumprem um papel social muito importante, né? Nós precisamos achar aí meios, inclusive legislativos, de fortalecimento dos canais populares de comunicação, né? Então, é um dos campos que eu quero atuar mais, inclusive, nesse próximo período, se a violência não nos atropelar, né? Por isso que eu digo, a proteção e a garantia dos nossos mandatos precisam ser feitas pelos nossos também, né? Porque senão a galera acha que elegeu, vai eleger a Bruna lá, tá tudo bem, ela tá lá, tá tudo certo. Não, nós precisamos lutar junto para garantir a nossa existência e os nossos mandatos. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, boto muita fé na luta, viu? Acho que a luta transforma, a luta muda realidades, mudou a minha, né? Eu sou uma guria fruto de uma política pública que deu certo e que pode ser exemplo aí para mudança da realidade de tantas outras mulheres negras, né? Então, prazer estar aqui com vocês, contem com a gente, com o nosso mandato e estamos à disposição. Muito bem, gratidão, querida. Falamos hoje com Bruna Rodrigues, vereadora da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, amante de um chimarrão. Bruna Rodrigues é prova de um Brasil negro que dá muito certo. Força para nós! Abraço! Valorize a cultura afro, a identidade negra, a ancestralidade e a pluralidade do povo negro. Apoie o Minas Negras Gerais. Pix minasnegrasgerais@gmail.com. Bora nos aquilombar! Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Os tambores de Minas soaram, seus tambores